Noite, turma. Continuando com as nossas videoaulas. Hoje eu vou apresentar para vocês algo sobre gestão de escolas esportivas, tá? Que é um tema bem específico, já superando um pouquinho a questão do planejamento que a gente vinha conversando nas últimas aulas. É um tema bem específico, uma abordagem que se faz com relação à gestão de um campo particular dentro da área da educação física, que são as escolas esportivas. As escolas esportivas elas surgiram no Brasil depois dos anos 70, né? E talvez a grande influência que houve dentro dos esportes para que esse tipo de empreendimento iniciasse pelo Brasil, iniciasse lá a partir dos anos 70, foi com certeza a conquista do Campeonato Mundial de Futebol, da Copa do Mundo de Futebol em 1970 no México. Esse tipo de empreendimento ele cresceu muito rapidamente no Brasil, tá? E hoje a gente tem, além das escolas independentes, vamos chamar assim, aquelas que são empreendimentos individuais, a gente tem também as atividades esportivas de iniciação, nesse formato de escolas esportivas, muito presente dentro dos clubes, né? Tanto os clubes esportivos como os clubes sociais, né? Mas também encontra dentro de academias, as escolas de artes marciais são bastante comuns dentro das academias, as escolas de natação também tem uma frequência, uma ocorrência bem grande dentro desse tipo de empreendimento. E mais recentemente, as franquias, principalmente dos clubes de futebol, surgiram de maneira mais efetiva e mais forte dentro do mercado brasileiro, né? Inclusive de clubes do exterior, não só de clubes brasileiros, clubes de futebol brasileiros. Bom, a gestão desse tipo de empreendimento, a gente pode dizer que ela está afeita à questão dos objetivos. E os objetivos de uma escola esportiva, eles vão variar conforme o interesse da associação que desenvolve esse tipo de atividade, né? Então, o que a gente tem, assim, aparentemente, né? O que o negócio ou o mercado das escolas esportivas nos aponta? Que os objetivos desse tipo de empreendimento, eles podem transitar ou pela busca de novos talentos da modalidade esportiva, detecção de talentos, tá? Pode estar relacionado também como uma prática de atividade física regular, como uma forma de prática de atividade física regular, né? Pode estar relacionado também com a questão social, né? De ter um ambiente de inclusão, um ambiente de participação, de socialização, principalmente de crianças, ou ainda na perspectiva do entretenimento, né? A gente ainda também pode identificar que algumas dessas escolas esportivas elas são uma forma de entretenimento, principalmente para as crianças. Tubino, tá? O professor Manuel Gomes Tubino, ele diz que os objetivos das escolas, a partir desse enumerado de questões que eu passei para vocês, ele diz que os objetivos das escolas, eles variam conforme algumas questões, tá? Dependendo desse tipo de questão, ele pode variar. Então, a primeira ideia de Tubino é que ela varia, né? O objetivo varia conforme a formalidade da atividade. Deixa eu alterar aqui meu posicionamento que eu não estou legal. A formalidade da atividade. Então, o que a gente vai ter a partir da formalidade? A gente vai ter a prática de esportes formais. O que são esportes formais? São aquelas atividades desportivas que estão estruturadas com base num contexto competitivo. Tem regras, né? Tem uma organização normativa estabelecida e essa modalidade, então, né, é praticada a partir desse tipo de perspectiva.
E a gente tem aquela estrutura também do esporte não formal. Não formal. Nesse contexto aqui, eu acho que é mais adequado a gente exemplificar do que simplesmente conceituar, né, a ideia de esporte não formal. Ele está muito mais estruturado a partir de uma perspectiva da participação, né, da inclusão e da participação das pessoas, do que propriamente de um processo de competição. Então há, por exemplo, uma modalidade que foi criada aqui na Associação Cristã de Moços em Porto Alegre, que se chama o futebol em 3 tempos. O que é o futebol em 3 tempos? O futebol em 3 tempos é uma prática de futebol que é estruturada a partir de 3 questões fundamentais, ou 3 momentos, vamos dizer assim, relacionados ao jogo. O primeiro deles é previamente uma combinação sobre alguns aspectos que vão ser formalizados para aquela atividade naquele dia, mas que não tem nada a ver com as regras do jogo, que podem dizer respeito, por exemplo, a combinações quanto à postura das pessoas durante o jogo. Olha, briga, está excluído. Para fazer um gol tem que passar no pé de todos. Né? Então tu estabelece algumas adaptações ao jogo, né? Vem o segundo tempo é o jogo propriamente dito, onde essas combinações devem estar incluídas, não somente a parte do jogo e das regras, mas as combinações também devem fazer parte desse contexto. E depois um terceiro tempo, por isso futebol em 3 tempos, onde os participantes, então, eles sentam e avaliam o que aconteceu. Tá? Outra questão que pode determinar o objetivo da escola esportiva é o sentido que se dá ao jogo. Tá? Então, a partir dessa ideia de sentido, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o esporte espetáculo, tá? Ou o esporte social. O que é o esporte espetáculo e o que é o esporte social? O esporte espetáculo é aquele esporte que a gente, de alguma forma, correlaciona com a ideia de performance, de rendimento e que atrai público, né? Atrai um consumidor da atividade numa perspectiva de plateia, certo? Não apenas de praticante. Enquanto que o esporte social é aquela modalidade ou aquela atividade, é um sentido que se dá para a atividade muito mais relacionado com a questão do praticante e da participação, certo? Uma outra perspectiva que pode se dar também para o objetivo da escolinha ou da escola, né, é a ideia das formas de exercício ao direito às práticas esportivas. O que é a forma do exercício do direito às práticas esportivas? São basicamente aqueles 3 conceitos do Tubino que dizem que o esporte ele está para a sociedade a partir da ideia de esporte educação, que é aquela prática esportiva que está relacionada com a formação cidadã do praticante. Ele está feito, por exemplo, ao esporte praticado dentro da escola, é aquele que contribui com o desenvolvimento socioeducativo do seu praticante. Tá? Eu tenho uma outra forma de direito à prática que é o esporte de lazer, então eu tenho o direito de praticar esporte por lazer dentro da sociedade. Tá? Essa prática é uma prática que a gente identifica muito claramente dentro dos ambientes públicos como praças e parques, né? A nossa antiga não existe mais, infelizmente, a nossa antiga Secretaria Municipal de Esportes é pioneira dentro desse sentido, né? Na política de levar esporte para todas as comunidades a partir desse tipo de ambiente. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um esporte ou uma prática esportiva que é ligada à ideia do social, né? Que tem como fundamento a participação e a inclusão de todos. E a terceira forma de exercício, né, é o esporte de desempenho. Então eu também teria o direito à prática desportiva no contexto do desempenho, da performance, do rendimento, do alto rendimento. Tá?
E aqui a gente relaciona, por exemplo, o esporte de competição, o esporte de espetáculo, que é aquele que normalmente atrai, né, um público maior, um público espectador maior. Uma outra perspectiva, uma outra variável que implica nos objetivos da escola esportiva, né, é a variável das correntes esportivas. E como correntes esportivas, nós teremos lá então os esportes tradicionais. Os esportes tradicionais é uma questão interessante da gente discutir, né? Mas os esportes tradicionais são aquelas modalidades, né, que possuem algum tipo de compactuação, eu diria assim, com a cultura do local. Tá? Existe uma tradição de prática no local. No Brasil, as nossas modalidades esportivas tradicionais são o futebol, tá? O voleibol, o basquetebol, são as modalidades esportivas mais praticadas no Brasil. Aí, num segundo plano, a gente vai ter um handball e outras modalidades. Mas vejam bem, há locais, há lugares, há países, há regiões, né, há estados onde algumas modalidades elas possuem esse caráter de tradição, né, que podem não estar ligadas, né, ou podem não possuir esse caráter de tradição, né, igual, obviamente, porque a tradição está ligada à cultura. Outra corrente esportiva são os esportes de aventura. Esportes de aventura, eles são bastante antigos, a gente começou a explorar esse tipo de corrente comercialmente de uma forma mais recente, né, ou nos últimos tempos, na medida que o esporte se consagrou como um tipo de negócio, né, mas nós possuímos uma história bastante antiga com algumas modalidades. Né? O próprio ciclismo é uma modalidade considerada modalidade de aventura e é bastante antiga também, já dentro dessa perspectiva dos esportes de aventura. E o que a gente tem aí? A ideia de que eles são praticados muito próximos da natureza ou que tem algum contexto assim daquilo que a gente diz de radicalidades, os esportes radicais. Então entra aí o rafting, entra a escalada, né? O surf. Todas essas podem ser consideradas modalidades de aventura. As artes marciais, que são outras modalidades, é um outro tipo de modalidade também, uma outra corrente esportiva muito antiga no campo das escolas esportivas. Né? As artes marciais, a gente tem o judô, o jiu-jitsu mais recentemente, né? Mas aí vem kenpo, karatê, taekwondo e todas as modalidades ligadas aí ao campo das artes marciais. Sem estabelecer uma confusão com os esportes tradicionais, a gente tem também os esportes que têm uma identidade cultural. Essa identidade cultural ela pode transcender a questão da tradição, ou da tradição transcender a questão da cultura. Tá? Mas os esportes de identidade cultural são aqueles, por exemplo, que possuem uma relação muito forte com determinada cultura. No Brasil, o que mais se manifesta é a capoeira. Tá? A gente tem também o rugby, que é um esporte que tem uma ligação com uma determinada cultura de maneira muito forte também. A gente tem uma modalidade esportiva que é ligada à cultura alemã, que chama-se punhoball, tá? Faustball, tá? Punhoball, que é bastante não, né? Mas que é um esporte típico aqui da nossa região, da região sul do país, que possui uma colonização, uma influência da colônia alemã muito forte. A gente tem também os esportes chamados intelectivos, para quem alguns podem até nem parecer modalidades esportivas, mas são, inclusive com federações, né, que regulam a competição, como o xadrez, ou como a orientação, a corrida de orientação, uma modalidade bem interessante, que é uma espécie de leitura de mapas, GPS e guia que determinam o trajeto, né, da corrida, do percurso da corrida que eu tenho que desenvolver.
Existem os esportes com motores, tá? O motociclismo, o automobilismo são os mais comuns. Aqueles que são considerados esportes com música, alguns deles também têm essa dificuldade de serem categorizados como esporte, porque dança não é esporte, dança é uma manifestação cultural, tá? Mas é bastante comum a gente encontrar no campo da educação física profissionais que atuam com a dança e que constroem empreendimentos no campo das escolas de dança. A patinação seria uma outra, a ginástica rítmica, a chamada ginástica rítmica desportiva, é outra modalidade com música também. Os esportes com animais, a equitação talvez seja a mais tradicional de todas, dentro dessa perspectiva. Aqueles que são chamados de esportes militares, a gente tem o tiro, a esgrima, são esportes militares, e tem uma modalidade muito interessante que chama o pentatlo moderno, né? Na verdade, o pentatlo moderno é uma combinação de 5 modalidades, por isso pentatlo. Elas têm origem, né, dentro da estrutura militar. Então tem equitação, tem esgrima, tem o tiro, cross country, que é uma corrida por ambiente natural, né? E uma quinta modalidade que, se eu não estou enganado, é a natação. A gente tem esportes adaptados também, que tem crescido muito a prática dos esportes adaptados nos últimos anos, em função de uma cultura que hoje está muito mais atenta com as pessoas que têm menos oportunidade dentro da nossa sociedade, tá? Então a gente tem os esportes adaptados. Já há, né, locais com escolas esportivas de basquete para cadeirantes, de vôlei sentado, e eu penso que essa é um campo que pode ser explorado ainda com muita potencialidade para crescer. E outros esportes aí então fechariam essas correntes esportivas que vão determinar o objetivo. Muito bem. Uma vez que eu tenha essa clareza, né, da forma, né, da formalidade ou não, e da corrente esportiva que eu vou utilizar, além da ideia, né, de exercício, né, cidadão, o exercício para a cidadania, o exercício do direito à prática das atividades esportivas, eu vou ter uma definição do público que eu vou atingir, qual o meu público-alvo. Para definir o público-alvo, é muito importante a gente avaliar o mercado, avaliar onde a gente vai se instalar, que mercado é esse, né? Procurando identificar quais são os interesses das pessoas com relação à prática em escolas esportivas. Adaptar esse interesse do mercado, né? Eu tenho o público que me gera um interesse e eu vou procurar adaptar esse interesse do mercado aos interesses do meu negócio. Isso exige pesquisa, né? Mas a partir dessa perspectiva, eu tenho condições de identificar claramente qual é o público que eu pretendo atingir, qual é o alvo dentro do meu mercado que vai se constituir de fato no público que eu vou atender. Eu devo também, na gestão das escolas esportivas, me preocupar com a construção de um plano de marketing. Tá? Esse plano de marketing, assim como a definição do público, também exige pesquisa. Tá? As escolas esportivas, é bastante comum que as escolas esportivas elas se localizem, né, dentro de outras instituições. Muitas delas são autônomas, completamente autônomas, inclusive com a instalação física, mas a grande, não vou arriscar dizer isso, mas existe uma grande parte que se localiza dentro de clubes, dentro de associações, dentro de escolas, né? Estabelece uma conexão, vamos dizer assim, com uma oportunidade a partir de um local. Então, nesse contexto, na construção de um plano de marketing, é importante eu verificar, né, a condição interna desses locais onde eu vou me instalar e o público externo. Então, eu preciso construir uma forma de comunicação com o meu público que está interno e o meu público que é externo a esse local. Vamos citar um exemplo, as escolas esportivas de grandes clubes de Porto Alegre, como o Grêmio Náutico União ou a Sojipa, elas atendem ao público de sócios e ao público de não sócios. E a partir, então, dessa identificação do público, né, dessa
pesquisa, né, sobre esse público externo e esse público interno, eu posso construir então um plano de comunicação, um plano de marketing que vai estabelecer a minha forma de divulgação, levando em conta todos aquelas questões basilares lá do marketing que dizem respeito à condição de preço, à comunicação do preço, à comunicação das promoções, né? Enfim, do próprio produto, do serviço que vai ser oferecido. Os espaços físicos e os horários, a gestão de espaços físicos e horários, ela é importante que ela dê conta de analisar algumas questões, como, por exemplo, dimensões do local onde a escola vai se localizar, se essas dimensões elas têm uma condição de atender ao público que eu pretendo atingir, né? Quais são as condições desses espaços físicos, se eles necessitam melhorias, se é necessário fazer reformas, benfeitorias, enfim, e analisar também a disponibilidade do espaço. Então, nessa condição de espaço físico e horários, ela depende justamente, ela deve ser gestada a partir de 3 aspectos, né? A estrutura, o tamanho da estrutura, as condições da estrutura e a disponibilidade dessa minha estrutura. Isso vai me permitir avaliar qual é a comportabilidade e a disponibilidade do local, né? E me levando então à viabilidade do negócio. Não adianta eu ter um local, mega local, que necessita um nível de investimento em melhorias muito grande, que vai jogar lá para frente o retorno, né, financeiro do meu negócio. Não adianta eu ter um local adequado, em boas condições, tamanho ideal, etc., mas a disponibilidade não atende os horários mais importantes, né, para o tipo de negócio que eu oferto. Lembrando que as escolas esportivas, via de regra, essas instaladas dentro de escolas, né, escolas formais, colégios mesmo, elas normalmente atendem um público em final, ou antes ou no final do horário escolar. Então é muito importante que nesse horário esteja disponível para a utilização. Essas condições patrimoniais, elas também possuem uma relação importante, elas têm uma importância muito grande com a forma como eu me comunico, né, o visual, a comunicação visual com o meu público. O meu público, por mais que o que tenha valor seja a qualidade do serviço que eu presto, a apresentação é extremamente importante no sentido de bem receber o público, dele sentir o local adequado, gostoso, bonito, seguro, né? Seguro. Muitas vezes a gente está falando em crianças, né? E nesse contexto aí, essas condições patrimoniais e a apresentação, elas dependem muito fortemente da minha capacidade de investimento, se eu tenho potencial para investir, né? E colocar uma quantidade de recursos que deixe nessas condições, então. Com relação aos horários, né, essa grade de horários, ela deve atender, então, a gente tem que montar uma grade de horários que atenda, então, a essa demanda. Qual o horário da demanda maior? A demanda maior é após o período de aulas regulares dentro da escola. Então eu preciso ter uma condição, né, de horários adequadas a atender essa demanda, porque é o momento, é o horário onde eu de fato consigo, né, ter o retorno esperado. A gente também tem aí a condição material, né, a questão da gestão dos materiais. E aí a gente tem que fazer um estudo criterioso com relação ao investimento que se faz em materiais, pensando a questão do quanto custa, qual é a durabilidade desse equipamento e qual é a condição de manutenção. Comprar o material, o equipamento mais barato, só porque é o mais barato,
pode me gerar uma despesa a curto prazo muito maior. Tá? Um equipamento como uma bola, enfim, um outro equipamento esportivo qualquer de baixa durabilidade, eu vou usar 1, 2, 3 vezes, quem sabe, na minha aula e vou ter que repor, enquanto que se eu comprar um equipamento de valor um pouquinho maior em determinada situação, eu posso ter aí uma durabilidade bem maior a longo ou médio prazo, que me gera então uma economia, vamos dizer assim, a médio prazo, certo? Além desta questão de material, é importante a gente pensar no organograma da escola. Pensar o organograma da escola significa a gente trabalhar a questão dos cargos e das responsabilidades, as funções e das responsabilidades. Tem na lâmina aí para vocês um organograma de uma escola esportiva pequena, onde eu tenho lá o diretor, o responsável pela coordenação das atividades. Eu minimamente vou precisar de uma pessoa fazendo secretaria e outra pessoa fazendo o apoio, né? aquele do dia a dia, aquelas atividades que necessitam de uma pessoa do tipo fazer limpeza de vestiários, passar o pano de limpeza na cancha, enfim, uma pessoa de apoio, né? O professor e quem sabe, né, dependendo da faixa etária que a gente trabalha, eu vou precisar também de uma segunda pessoa atendendo o estagiário, por exemplo, com crianças, com os menores. Esse organograma ele pode ser dimensionado de uma outra forma, né? Vamos pensar lá que eu sou dono do meu próprio negócio, então como diretor eu já executo também a coordenação, muitas vezes eu até dou aula, quem sabe, né? E aí nessa perspectiva eu vou ter uma redução ali sensível daquelas 3 posições ali no organograma, diretor, coordenador e professor. Quando a gente fala em gestão da escola esportiva, a gente não está referindo somente a ideia de que nós tenhamos que tratar das questões de ordem administrativa. Fazer gestão significa também um olhar de gestor sobre a questão pedagógica. Existe a necessidade de realizar uma organização criteriosa, né, da estrutura e da organização das nossas aulas. Então, a organização das aulas pode estar estruturada estar estruturada a partir das faixas etárias, por exemplo, ou deve estar a partir das faixas etárias. Por quê? Porque as faixas etárias vão representar diferentes etapas do desenvolvimento, por exemplo, das crianças ou dos jovens, né? E a partir dessas etapas diferentes de desenvolvimento, eu vou ter também diferentes necessidades e diferentes possibilidades de trabalho. Então aqui eu apresento para vocês, a gente não vai se deter muito tempo nessas lâminas, passando por todas elas, mas vamos dar uma olhada, quem sabe, nessa primeira lâmina aqui, quando, por exemplo, a gente organiza uma faixa etária dos 4 aos 6 anos de idade. Vejam bem, quanto menor a criança, maior a diferença. Uma criança de 4 a 5 anos, tá, elas são bastante diferentes. Uma criança de 4 a 6 anos são muito diferentes. É diferente, por exemplo, de eu pegar lá na frente uma criança de 12 e uma de 13 anos. 12 e 13 anos são muito mais parecidas do que uma criança de 4 e uma de 5. Tá? Então é necessário a gente pensar na possibilidade de termos turmas separadas. Se eu tiver uma faixa etária de 4 até 6 anos e eu posso trabalhar com 2 turmas, eu vou ter uma turma de 4, uma turma de 5 e 6. Se eu posso trabalhar com 3 turmas, eu vou ter uma turma de 4, uma turma de 5 e uma turma de 6. Certo? Nessa faixa etária eu trabalho com um apoio, com um estagiário até 20 alunos. Trabalhar com criança de idade mais tenra é bem mais complicado. O nível de exigência que se tem individualmente, até porque eles estão num momento da fase do desenvolvimento onde as questões ainda são muito individuais, então o nível de exigência individual é bastante grande e quem sabe,
de fundamental importância que para essas turmas eu tenha um professor e um apoio, tipo um estagiário. Essa faixa etária ela pode ser organizada em 2 aulas por semana, 2 vezes por semana, não mais do que 45 minutos cada aula. Tá? Mais do que 45 minutos nessa faixa etária é muito difícil da gente manter a atenção. Tá? A vantagem que se tem nessa faixa etária é que não existe muita diferença entre meninos e meninas, então eu posso trabalhar com turmas mistas, mas a atividade em si, ela deve objetivar muito mais do que o desenvolvimento da modalidade, da técnica específica da modalidade. Principalmente se a gente não está falando de objetivo alto rendimento, objetivo de rendimento, objetivo de esporte espetáculo. Se a gente está falando de esporte educação, de esporte participação, muito mais ainda se torna importante que o objetivo seja o aumento das experiências motoras. Bom, atividades vão ser recreativas, pequenos jogos, né? Alguns elementos que nós usamos tradicionalmente na educação física, uma grande diversidade de materiais, porque isso é importante, os estímulos são importantes nessa faixa etária, e esse item que aparece lá ao final do slide, que diz assim, atividades extras, que tem uma relação muito, muito grande com a gestão da motivação do nosso público, também tem um caráter específico nessa faixa etária, que está muito mais ligada à ideia de festas, passeios que são típicos, né, dos pequeninos. Então, se a gente olhar, por exemplo, para um planejamento dos 7 a 9 anos, vocês vão ver que tem diferenças muito, muito significativas. Né? Muito significativas. Aqui, por exemplo, eu posso continuar trabalhando com crianças aí num tempo, com até 20 crianças, quem sabe um pouquinho mais, né? Mas eu já posso ampliar o número de aulas por semana, eu já posso ter 2, 3 vezes por semana essa atividade. Eu também posso ampliar o tempo de aula para quem sabe 1h15, os mais velhos lá 9, 10 anos até 1h30, dependendo da forma como se conduz o processo. E aqui, vejam bem, o objetivo já passa a ser a iniciação esportiva. Aqui a gente já começa a trabalhar alguns elementos que são específicos do interesse da criança por uma determinada modalidade. Então ela faz escola de futebol, ela faz escola de voleibol, ela faz escola de balé, certo? E aí trabalha os elementos muito mais específicos e não tão recreativos. As atividades, elas continuam dando ênfase à questão do desenvolvimento motor, mas agora o desenvolvimento motor específico ou típico da modalidade, ainda sem uma preocupação muito grande com a correção técnica. Os materiais continuam sendo variados, né, mas começam vamos dizer assim, a caminhar para uma especificidade maior, aqueles que são típicos da modalidade, né, e as atividades elas já começam a ter um outro tipo de caráter. Quando a gente inclui ali, por exemplo, os jamborees, significa fazer atividades ligadas a modalidades com outras escolas, mas sem caráter competitivo. E aí vai, pessoal, eu tenho uma outra estrutura para 10, 12 anos, né, onde aumenta o tempo de aula, onde eu já começo a separar meninos e meninas, né, com um número maior de praticantes, até chegar lá ao final da infância, da adolescência, da infância e da adolescência, né, onde então a gente já tem um caráter bem mais específico de prática de modalidade, de fundamentos da modalidade, de desenvolvimento técnico, né? Isso tudo vai estar à disposição de vocês no SIGA, mas isso tudo deve ser avaliado dentro dessa perspectiva de uma condição de realizar a gestão também pedagógica da escola de vocês. Enquanto gestor, eu também devo me preocupar com a questão dos conteúdos, né? Quais são os conteúdos que podem ser desenvolvidos em nível de uma escola esportiva? Então eu tenho lá, por exemplo, a adaptação e socialização, então a adaptação da criança ao meio esportivo, as questões esportivas e a socialização, a sociabilização dela, né? Eu posso trabalhar também
o esquema corporal, e a partir dessa ideia de esquema corporal eu consigo trabalhar movimentos globais, eu consigo trabalhar movimentos específicos, eu consigo trabalhar lateralidade, expressão corporal, né? Eu consigo trabalhar a consciência corporal, né? Através de elementos como a contração, a descontração, o controle do corpo, né? O controle das partes do corpo, os ajustes posturais, certo? Eu trabalho também, é possível trabalhar dentro dos conteúdos a ideia de orientação espaço-temporal, e aí dentro da questão da orientação espaço-temporal eu tenho direção, ritmo, trajetória, localização. Eu consigo trabalhar a percepção tátil, visual e auditiva da criança. Eu consigo trabalhar, né, é possível introduzir nos conteúdos a ideia de coordenação óculo-manual, lançar, receber, lançar e recuperar, quicar, driblar, rebater. Então, esses elementos estão afeitos à ideia de coordenação óculo-manual. Eu também posso trabalhar a coordenação óculo-pedal, olho-pé, né? A partir da ideia do chute, da condução, do domínio, né? Da passagem, da finta, do drible. Então, todos os elementos que fazem parte aí de uma estrutura, vamos dizer assim, de conteúdos da escola. Habilidades motoras básicas, né? Isso qualquer escola esportiva deve desenvolver nos seus praticantes, como correr, saltar, escalar, girar. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve lá no início do curso de Educação Física, né? Nas atividades ginásticas, lá na ginástica geral, são elementos motores aí que podem ser trabalhados, assim como as capacidades físicas também, como velocidade, agilidade, flexibilidade, força geral, equilíbrio, e dentro do equilíbrio a ideia de equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e equilíbrio recuperado, né? Então, vejam como é rica a possibilidade de planejamento e gestão dos conteúdos que serão desenvolvidos nessa escola esportiva. Essa parte que a gente vai conversar agora é uma parte que eu penso que ela possui uma importância significativa dentro do contexto da fidelização dos nossos clientes, que é a questão das avaliações. As escolas esportivas, elas nem sempre desenvolvem um processo avaliativo que dá um retorno concreto para o praticante, para a família, enfim, quando pequenos, para os pais, para os responsáveis lá da criança. Eu penso que as avaliações elas têm que dar maior importância para a questão formativa e construtiva e não para as questões de desempenho, certo? E além disso, é importante construir um sistema que tenha uma determinada frequência, um sistema de avaliação que tenha uma frequência. No caso das escolas esportivas, avaliações semestrais me parece que são bem adequadas. Uma lá no final do primeiro semestre, outra no final do segundo semestre. Mas com a participação dos adultos, para que eles recebam e entendam, né, o processo de avaliação, como que está se construindo esse processo de avaliação. Se a tua escola esportiva ela desenvolve um processo como esse, ela já ganha pontos com os clientes. E dessa forma, me parece que ela ajuda no processo de fidelização, né, e retenção desse cliente que vocês têm. Ela também, de alguma forma, vai ajudar a compor o que a gente chama de estrutura motivacional. A estrutura motivacional é um conjunto de ações estratégicas que a escola vai construir, tá, que é baseada, na minha opinião, na organização e participação de determinados eventos que podem ser esportivos, sociais, recreativos, enfim, que constam no planejamento, tá, e vão dar conta dessa motivação das pessoas para estarem frequentando, participando, recebendo esse serviço aí da escola. Então eu tenho um exemplo aqui de estrutura motivacional. O exemplo da estrutura motivacional, ele inicia lá em fevereiro, né,
quando nós organizamos algumas atividades de ordem geral, aquelas que vão permear, vamos dizer assim, o planejamento no ano inteiro, tá? E vão até junho, tá? Dentro desse período, nós vamos trabalhar com uma ideia de organização de intercâmbios com outras escolas, de agendamento de amistosos. Então, esses elementos de fevereiro a junho, eles vão ser os eventos que vão, vamos dizer assim, tomar conta dessa questão da motivação dos nossos alunos, a motivação em continuar, a fidelização, a retenção deles. Quando chegamos no meio do ano, lá em julho, o que a gente tem? A gente tem a organização de eventos de fechamento do semestre. Esses eventos de fechamento do semestre, eles vão, de alguma forma, dar conta de alguns aspectos, como, por exemplo, a avaliação. Tá? A avaliação do primeiro semestre ela pode acontecer em conjunto com o fechamento, com o encerramento do primeiro semestre. É a oportunidade que se tem também de organizar um evento de maior porte, tá? E fazer uma captação maior de recursos para o caixa da escola. Aqui, né, dentro da organização formal do nosso calendário civil, é normalmente um período de férias escolares no meio do ano. E esse período de férias escolares é um período onde a gente pode ter, tá, a oportunidade de construir algum tipo de programação especial de férias que atende à necessidade dos pais, tá, e vão também dar conta de melhorar o nosso fluxo de caixa nesse período. Iniciamos o segundo semestre, que vai lá de agosto até novembro, dezembro, né? Onde a gente vai desenvolver novamente as atividades gerais do semestre, aquelas do cotidiano, da estrutura cotidiana, né? Nós vamos participar de outros tipos de eventos no segundo semestre, nós não vamos somente organizar ou participar de eventos mais simples, não competitivos, quem sabe, ou competitivos, mas amistosos, com outras escolas. Nós podemos aqui organizar, quem sabe, circuitos, campeonatos, né, torneios recreativos, enfim, né, uma série de eventos que a gente organiza para o segundo semestre, que seria um semestre de maior culminância, né, da nossa atividade, para chegar então em dezembro e estabelecermos as atividades de fechamento do segundo semestre. As atividades do segundo semestre, mais uma vez, elas vão dar conta dos processos de entrega de avaliações, né, das crianças, como foi o processo de desenvolvimento e formação da criança no segundo semestre, né, e é o momento que, mais uma vez, a gente pode organizar um festival, um campeonato de encerramento, então uma mega festa de final de ano, uma participação num evento mais importante que, de novo, pode auxiliar aí no caixa da nossa empresa. E aí, quando chegamos em janeiro, o que a gente tem? Férias escolares. Férias escolares, oportunidade. Ao invés de nós fecharmos a escola, né, as crianças se afastarem da nossa escola, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar mais uma vez uma programação de férias, que pode se alongar entre janeiro e fevereiro, de acordo com o período de férias das famílias. Então eu tenho lá uma programação de férias para janeiro e outra programação de férias para fevereiro. Pode ser uma colônia de férias, pode ser uma espécie de uma clínica intensiva. Então, constrói-se uma programação para esse período, mantendo o vínculo com o cliente e promovendo, de alguma forma, o relacionamento com a escola. Acho que era isso. A gestão das escolas esportivas, ela vai ao encontro dessa ideia de estruturarmos, né, então, de uma maneira mais apanhando aí, de uma maneira profissional, aspectos ligados, por exemplo, aos conteúdos, às pessoas, né, a gestão de comunicação, né? Então existe toda uma dinâmica que a gente pode de fato pensar, né? Uma dinâmica profissional que pode ser pensada no sentido de trazer esses conhecimentos do campo da gestão, né, para negócios específicos, como por exemplo as escolas esportivas, que por vezes passam desapercebidas. Né? A própria gestão da motivação, né? A gestão motivacional, aí, o processo de motivação
né, do cliente é um caráter, vamos dizer assim, fundamental, é uma questão fundamental, né, para o sucesso desse tipo de negócio. Então amanhã é sexta-feira e a gente vai estar durante a noite e durante a manhã de terça-feira da turma da manhã discutindo esse conteúdo em reunião que eu marco com vocês, tá bom? Um abraço e desculpa o balanço do telefone hoje, não foi legal.